Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bom? Então, esse é o nosso segundo vídeo aqui, nosso tutorial. E agora eu quero falar um pouquinho sobre os duplicantes, sobre as características e necessidades deles. Os duplicantes saem aqui da duplicadora. Você pode escolher a cada 3 ciclos um duplicante. E eles têm sempre os seus interesses, os seus traços. Mas quais são as necessidades de cada duplicante? Eles precisam respirar, comer, dormir, ir ao banheiro e precisam se divertir um pouco. No caso, se eles não tiver como respirar ou não tiver alimento por um determinado tempo, eles vão morrer. Se eles não tiver onde dormir ou ir ao banheiro, isso vai gerar algum estresse. Além disso, eles podem, por exemplo, no caso de não ir ao banheiro, sujar a sua base, fazendo as necessidades em qualquer lugar. Ou ainda se eles não dormirem, eles vão ficar em desvantagem no outro dia no trabalho deles. Eles vão ter alguns fatores negativos. Cada Dupper tem alguns interesses. E o que esses interesses influenciam? Influenciam em habilidades que você pode gastar, cujo vai estressar menos os Duppers. Então, quando você escolhe alguma habilidade que ele gosta, ele se estressa menos. Quando você escolhe alguma habilidade que ele não tem interesse, a barra vermelha aqui aumenta mais. Então, se você na sua base precisa melhorar muito a moral para começar a realmente gastar os pontos de habilidade em outras áreas. Eu não aconselho que você saia gastando aleatoriamente. Na verdade, eu aconselho que no início do jogo você só gaste em coisas que ele tem interesse e de preferência em coisas bem objetivas. Por exemplo, no início do jogo, se você tem um que é para escavar, para construir, gaste, por exemplo, só em construir. Se você tem um que é para escavar, gaste só para escavar. E se você tem um que é para pesquisar, no início do jogo, gaste só para pesquisar. Porque você vai ter pouca moral positiva no seu jogo no início para poder sair gastando por aí. E depois invista esporadicamente naquilo que o seu dumper tem interesse. Por isso que na hora que você for escolher um dumpers aqui na máquina, eu aconselho que você escolha dumpers que sempre tenham 3 de interesse, porque vai dar mais probabilidade de você gastar mais pontos naquela árvore lá antes de estressar eles. Eles têm traços positivos e negativos. No caso aqui, os positivos são verdes e os negativos de vermelho. Nesse caso aqui, por exemplo, estômago de ferro significa que ele vai comer qualquer coisa sem ficar doente e ele é mecânico. Então esse duplicante gosta de jogar uma chave inglesa nos planos da colônia, em bom sentido. Então ele tem vantagem quando ele vai operar uma máquina, 30% de vantagem. Além disso, por exemplo, esse duplicante aqui, ele tem resistência a germes. No caso, ele tem um bônus antes de ficar doente. E existem as desvantagens. Esse daqui, por exemplo, não é capaz de cavar. E esse daqui fica soltando pum aleatoriamente aí pelo jogo. Então, esses são os traços positivos e negativos. Além dos traços positivo e negativo, eles têm uma reação ao estresse. O que é o estresse? O estresse acontece quando a moral do Dupper, o negativo está acima do positivo. Ele começa a se estressar muito. Outros fatores também estressam o Dupper, como por exemplo ele ficar no frio, ele ficar num ambiente muito quente, ou ele ficar, por exemplo, não dormir direito, ou ficar do lado de alguém que está, por exemplo, peidando do lado dele. Isso vai estressando o Dupper. Quando o nível de estresse dele chega no nível alto, 100%, representado aqui por esse cérebrozinho aqui, ele começa a ter a sua reação de estresse. Aqui no caso, o Galardiel, ele tem como resposta ao estresse vômito, ou seja, ele começaria a vomitar na base. Todas as habilidades do Dupper, conforme o tempo vai passando, vai fazendo com que ele melhore os seus atributos ligados àquela habilidade. Então, por exemplo, um Dupper que carregue muitas coisas, ele vai ficando mais forte, conforme eles vão andando, eles vão ficando mais rápido, e por aí vai. Todos os Duppers têm 11 atributos, que vão evoluindo no decorrer do tempo. Esse Dupper, por exemplo, nesse momento do jogo, ele tem 13 de atlético. Significa que ele tem 130% a mais de velocidade de movimento do padrão inicial do jogo. E eles vão desenvolvendo. Um Dupper médico, por exemplo, vai desenvolver melhor a sua medicina e ele vai ter mais velocidade no tratamento e na fabricação de medicamentos. Tudo isso são as características dos seus Duppers, dentro dessas várias tarefas que eles podem fazer. Eles podem andar com exotraje, no caso que ele tem a habilidade de vestir exotraje, isso faz com que a penalidade ao vestir um exotraje faça que ele não fique mais lento. Um Dupper que tenha a habilidade de mexer com maquinário, quando ele for mexer com algum tipo de máquina, ele vai trabalhar mais rápido nela. Então, cada atributo vai ter conexão com alguma coisa do jogo. Quando for escolher seus Duppers, escolha com base em alguma coisa que você necessita, de pelo menos um dos interesses seja algo objetivo. Por exemplo, se você não tem interesse nesse momento de um Dupper que tenha suprir, escavar ou agricultura, por exemplo,
não pegue, no caso aqui, a Bela, porque você não precisa necessariamente dele. Por exemplo, você pode estar precisando de um cozinheiro, então pegue esse Dubbers. Mas lembre-se de sempre observar a desvantagem. Se essa desvantagem for ruim para você e não valer a pena, então não pegue nenhum, caso você esteja naquele momento necessitando de um cozinheiro. Como que você deve escolher os seus duppers no início? Eu aconselho que você escolha no máximo até 6 duppers, tá? Não passe disso até que a sua base esteja bem formada. Claro que não vai estar num nível avançado, mas até que você tenha a sua fonte de comida e a fonte de oxigênio suficiente. Quando você vê que você estabilizou ali, você já construiu as coisas básicas da sua base, como um lugar para eles dormir, um lugar para eles usar o banheiro, uma fonte de comida, uma fonte de oxigênio e alguma fonte de energia. Aí sim você começa a pensar em crescer mais. Então não fique sempre pegando dumper, mesmo que tenha algo muito interessante. Eu não aconselho que você passe de 6 caso você ainda não finalizou a sua base, que eu digo base básica, assim, né? Não, claro que no momento de grande exploração. E aí depois você vá crescendo devagarinho, conforme você vai suprindo, avançando, melhorando sua fonte de alimento, melhorando sua fonte de oxigênio. Aí sim você vai evoluindo seus dumps para depois você sair da sua base, para o espaço, construir nave, essas coisas. Então, fica aí a minha dica sobre os. Na verdade, um pouco de dicas e um pouco mais de informação sobre os duppers, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!